deixei não terminar nada, foi só citando alguma coisa a outra. Só falta 11 ensinos que nos foram transmitidos e que a gente deve permanecer neles. Com a graça de Deus, já estou pensando em um outro tema, estou esperando ver se Deus concretiza isso no meu coração. Mas, irmãos, vamos para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Abrindo parênteses aqui, auxiliar Wanda, informado que já chegou da cirurgia, mas ele me pontuou que estará posteriormente fazendo uma segunda cirurgia e ainda vai ser marcado. Vamos orar para que tudo dê certo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, diz a palavra. Eu vou ler esse texto nos posteriores. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Vou pegar a Bíblia aqui, que eu tenho em outras traduções, e provavelmente a gente possa ver o texto em outras traduções. Então diz o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Na Nova Versão Transformadora, irmão, diz assim, muitos seguirão a imoralidade. Veja que em vez de dissoluções, aqui está o termo imoralidade. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Qual foi o ensino que um dia foi transmitido para nós nesse texto? Que o caminho da verdade seria blasfemado ou difamado, segundo a NVT. Veja, meus amados irmãos, que quem navega na internet e vê as presepadas que acontecem aí afora. O caminho da verdade sendo blasfemado. Líderes, não importando qual a denominação, mas tem líderes aí afora que estão banalizando a verdade de Deus, banalizando, colocando a verdade de Deus na sarjeta. E infelizmente, muitos seguem a esses enganos, a essas imoralidades. Imoralidade não tem a ver só com sexo, não, viu? Tem alguém que pensa que imoralidade tem a ver só com sexo. Então, isso tem a ver com sexo, né? Não. Imoralidade é tudo aquilo que foge da moral. Tudo que foge da moral. E esses homens, quando você vê o versículo 1, você vai entender quem são esses caras. Diz o versículo 1: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E o texto vem a revelação de Deus. E muitos, mesmo esses camaradas aí introduzindo encobertamente suas heresias de perdição e negando o Senhor, muitos seguirão as suas dissoluções ou suas imoralidades vergonhosas, e o caminho da verdade será difamado ou blasfemado. Aí é o que a gente mais vê na internet. A internet é coisa boa, mas a internet também revela muita presepada. Muita presepada. Várias pessoas, vários líderes dando ensinamento que foge daquilo que está pontuado na palavra de Deus, e as pessoas infelizmente vão acompanhando. Eu acho incrível, irmão. Eu tenho que falar do lugar onde eu estou, né? Em termos de igreja. Nasci na Assembleia de Deus, vou completar meus 37 anos e sirvo a Deus na Assembleia de Deus.
Mas a gente vê, irmãos, na Assembleia de Deus, ensinos corretos. Pode ter um ou outro azoado que não queira botar um negócio que não tem fundamento. Mas a Assembleia de Deus, ela prima pelo ensinamento correto, ou pelo ensino correto, prima tudo. E mesmo assim, a gente lutando para dar um ensino correto ao povo, tem gente que sai do nosso meio enganado por alguém aí afora, e às vezes abre a boca para dizer: eu passei tantos anos na Assembleia de Deus e eu nunca aprendi correto. Veja que pecado grande. Uma pessoa dessa é capaz de cair no inferno de cabeça para baixo com a mentira desgraçada dessa. Só se não anda na doutrina para aprender, né? Se ficar dormindo, nunca vai aprender nada. Mas os pastores assembleanos lutam, irmão, para conservar a doutrina bíblica, para o povo aprender direito a palavra de Deus. Tem deles que sabem mais, né? De líderes. Tem líderes que sabem mais, outros meio, outros está no ABC. Mas mesmo no ABC, não come gado por lebre, não come gado por lebre e dá o alimento necessário para a igreja. E às vezes um crente chegar e ir para a internet e ficar ouvindo, às vezes, meio mundo de baboseira. Tem uma pessoa que, vez por outra, fala comigo, não é daqui, de um outro lugar, e às vezes chega e diz: pastor, olha, isso aqui, olha, ouça aí o que essa pessoa está dizendo. Eu não gosto de ouvir nem muito de pouco, não gosto de ouvir nada de heresia, dessas baboseiras que tem aí afora. Às vezes o povo joga para mim ouvir, e o que é que o Senhor diz? E eu digo o seguinte: olha, anda na doutrina, na sua igreja, vá aprender a palavra de Deus lá, e deixe de ficar ouvindo meio mundo de bagaceira, de baboseira que está na internet. Tem muita coisa boa, agora tem muita baboseira. E às vezes, quando você não tem um conhecimento pleno da verdade sagrada, você pode comer aquela baboseira, aquele veneno. Não é nem baboseira, eu vou engrossar, o veneno. E comendo aquele veneno, você vai ficar envenenado ou envenenada, e pode passar esse veneno para outra pessoa. Então, é preciso muito cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente ouve na internet, porque se a gente não tiver fundamentação, não tiver raiz, a gente pode comer gato por lebre, pode ficar envenenado ou envenenado, e aí querer passar esse veneno para outras pessoas. Mas infelizmente, naquela época apostólica, já havia falsos mestres no seio da igreja. Irmão, você vê, né? Os apóstolos lá, Paulo, João, Pedro, os apóstolos por lá, mas já havia falsos doutores, falsos mestres no meio do povo de Deus. Ora, teve no meio de Israel, porque nem até no seio da igreja. A igreja não é melhor do que Israel, lógico. Mas se houve em Israel, a revelação bíblica diz: também haverá no meio de vocês falsos ensinadores, e muitos vão seguir as suas imoralidades vergonhosas e vai blasfemar o caminho da verdade. Irmãos, todo cuidado é pouco aquilo que a gente ouve na internet. Infelizmente, já tem até um líder religioso querendo dar uma brechinha para abençoar um segmento de pessoas aí afora, né? Já está querendo. É a agenda progressista, irmãos. Agenda progressista. Olha, irmãos, não pense que você não se dá para cada um pegar para si. Não pense que você fica ileso de qualquer situação danosa que possa vir para o Evangelho. Não, você também pagará o pato. Pagará o pato. Às vezes a gente, como crente, a gente espiritualiza tudo. Não, eu sei que Deus governa, eu sei que Deus abate, Deus levanta, Deus mata, Deus sara, Deus tudo isso aí. Agora, a gente tem o nosso papel, irmãos. Temos o nosso papel como cidadão na terra. Somos cidadãos dos céus,
e somos cidadãos aqui na terra. E como cidadãos na terra, e acima de tudo por sermos cidadãos do céu, e termos conhecimento que a Bíblia fala, a gente tem que ter cuidado. Olha, nessa eleição agora para conselheiros tutelares, há uma mídia aí, eu não vou citar o nome da terrível, mas há uma mídia aí que ainda tem crente que assiste a programação dela, né? E essa mídia aí tem uma mensagenzinha de um camarada, de um dos repórteres dela, bombardeando, irmão, porque cristãos elegeram pessoas cristãs para ser conselheiro tutelar. Eles abordam os conservadores. E o crente tem que ser conservador mesmo, das verdades bíblicas, que pontua o quê? A questão de ser contra o aborto, a questão de ser contra a liberação das drogas, a questão de ser contra a ideologia de gêneros, a questão de ser contra o casamento homoafetivo. Então, o cristão tem que ser contra isso aí. Há um líder religioso aí, que expôs publicamente, que ele era a favor do aborto. Um líder religioso. Eu sou a favor. Quando foi depois, bombou a fala dele. Quando foi depois, pessoas da própria denominação dele foram desfazer. Não foi isso que vocês entenderam. Poxa, como é que eu digo que eu sou a favor e depois alguém vai dizer da minha igreja? Ele disse isso não. É isso, tá no filho. E na igreja, irmãos, do Senhor Jesus, tem surgido muitos falsos ensinadores. E a gente precisa estar atento. Somos do céu, mas estamos na terra. E por estarmos na terra, a gente tem que exercer a nossa cidadania terrestre. Paulo, ele tinha cidadania terrestre. Ele, usar a minha linguagem aqui, ele era cidadão romano e era cidadão hebreu. Tinha duas cidadanias terrestres, Paulo. Quando ele foi preso uma vez e meteram o cacete de Paulo, chicotearam o bichinho sem piedade, e Paulo ficou caladinho, não disse que tinha cidadania romana, mas os cabos aqui, meteram o cacete, chicote de Paulo. Paulo ficou todo arrebentado. Quando foi depois que disseram: olha, Paulo, vá-se embora daqui, mas depois de ter metido o cacete de Paulinho, meteram o cacete de Paulinho, todo arrebentado, pode ir embora agora, viu? Ele disse: de jeito nenhum, eu sou cidadão romano. Quando ele disse que era cidadão romano, os cabos tudo aqui, ficaram com medo, porque não podia bater um cidadão romano, até porque tinha o imperador romano. Para um cidadão romano ser açoitado, então tinha que ter alguma coisa bem concreta pelas leis romanas. E agora está tudo aqui, porque bateram num cidadão romano. Veja que Jesus pontuou a questão dos impostos. A gente tem que dar a Deus o que é de Deus e tem que dar a César o que é de César. Pague seu imposto. Mas a gente não pode espiritualizar tudo, não. Tem gente que pode espiritualizar tudo. Não, Deus está aí no comando. Tá, irmão. Agora o que é para você fazer, é para você fazer. Não é para Deus fazer, é você que tem que fazer. E há uma crítica grande aí na internet, porque justamente mais de 70% dos conselheiros tutelares são conservadores. Porque a agenda progressista, irmão, ela quer detonar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Quer detonar crianças e adolescentes. E quando o pastor ele chega a orientar a igreja desses pontos, é para a gente entender que somos cidadãos da terra, mas também cidadão do céu. E como cidadão do céu, olha, irmão, o negócio é mais estreito para a gente, porque a gente conhece a verdade e não pode pontuar coisas erradas ou apoiar coisas erradas. Aí o nó é mais pesado para a gente, é mais fechado para a gente a peneira, porque conhecemos a verdade. E se conhecemos a verdade, a gente não, eu e você não podemos ser contra a verdade.
Mas se na igreja tem gente se levantando, dando o ensinamento errado, ou ensino errado, dando o ensino errado, e tem gente que está seguindo, e por que esse povo está seguindo os ensinos errados desses líderes? É porque deve estar lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Crente, irmão, não pode só viver do alimento que o pastor dá na terça-feira, nosso caso aqui. O crente também tem que pegar a sua Bíblia, tem que ler, pega uma canetinha se quiser e vá rabiscando, grifando algumas palavras-chave. Se Deus der um clareamento na mente, você pode anotar na sua Bíblia alguma coisa, ou se não, pega folha de papel, que aqui está cheio, meu Deus do céu. Pega uma folha de papel e vai anotando alguma coisa naquele texto ali. E isso vai ficar guardado para você. Vai ficar guardado para você. Em um tempo próprio, você, com a ajuda de Deus, pode descortinar. Então a igreja, irmão, ela está sendo bombardeada com ensinos errados. Mas infelizmente tem gente que está seguindo as imoralidades que esses líderes estão ensinando e está assim sendo chicoteado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está sendo zombada, escarnecida, irmão. É tanta preservada. Quando não é ensino, é meio mundo de munganga, meio mundo de preservada na igreja, né? Em algumas igrejas ali afora, meio mundo de preservada, de tanta. Ia dizer uma palavra aqui, mas o altar é santo, tudo é santo, não posso falar não. Mas muita preservada acontecendo aí, e tem gente apoiando, dando maior apoio a essas preservadas aí afora, preservada gosta, por assim dizer. Então todo cuidado é pouco, nós devemos ter. Vamos adiante, vamos para o ensino número 62 que nos foi dado, ainda em 2 Pedro 3,17. Vou pedir ajuda aos universitários. 3,17 em 2 Pedro. Vou começar de lá da entrada agora. Deixa eu ver. Ponça, lê aí, por favor. Pronto. Veja, irmãos, que o apóstolo Pedro, na iluminação do Espírito Santo, pontuou o ensino para aquela época e também para a época de hoje, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja. Ensino que a gente já ouviu, que é justamente termos cuidado para não descairmos da firmeza. Veja que o texto aqui, ele é claro, quando diz que a gente tem que se guardar pelo engano dos homens abomináveis. Olha que negócio é. Homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Veja o que é que diz aqui em NVT: amados, vocês já sabem dessas coisas. E na verdade, irmão, os crentes sabem, mas ainda, meu Deus, como é que o crente sabe que não preservado e ainda cai numa cilada dessa? Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Eu fui para o vocabulário, irmãos, procurar saber o significado deste termo descair, e encontrei muitos significados, mas deixei somente 3 aqui, ó. Descair significa cair lentamente, câmara lenta. Pronto, cair lentamente. Você se lembra do câmara lenta? Descair significa desandar. Descair significa mudar de rumo. Irmãos, a gente é ensinado na doutrina bíblica, e quando menos espera, a gente começa a dar ouvidos
ao engano de homens. E quando menos espera, a gente começa a descair da firmeza. Cuidado, a gente tem que saber de quem estamos ouvindo os ensinos sagrados. Alguém diz: é melhor abrir uma igreja do que um cabaré. Eu fico meio assim, em cima do muro. Será que é verdade melhor abrir uma igreja do que um cabaré? Será? Irmãos, se a igreja for cristocêntrica, só aponta para Cristo. Se a igreja for bíblica, aí vale a pena. Agora, qualquer tipo de igreja, de fundo de quintal, uma pessoa se rebelou. Eu me rebelei, não quero mais saber desse negócio de estar debaixo do jugo, e agora eu vou levantar a minha própria igreja. Aí levanta a sua própria igreja. Um rebelde, às vezes é um prostituto, se prostituindo naquela igreja. Aí quando vai vir a disciplina, que é a correção na vida dele, ele cai fora e levanta o ministério dele e dá uma de coitadinho, botando uma auréola na cabecinha dele e dizendo: não, eu estou sendo chicoteado, perseguido por esta igreja. Não. Então eu fico, vou usar essa expressão aqui, mas eu tenho minha segurança, porque eu estou dizendo, vou só ficar em cima do muro para não deixar ninguém muito arrepiar esse cabelo. Mas eu particularmente, irmão, eu não sou favorável. É melhor abrir uma igreja a cada 1 minuto do que um cabaré. Não, repito, se a igreja for bíblica, for cristocêntrica, se o cabra não é um rebelde, aí vamos ver a origem. Agora, é um rebelde. A igreja não é bíblica, a igreja não é cristocêntrica. Aí vamos abrir lá. Por que quer abrir? Porque infelizmente a igreja hoje, irmãos, está sendo meio de vida. Tem gente que quer ser pastor só por meio de vida. Meio de vida, não entra dinheiro, não quero dinheiro, no meio dos bestas, como eles dizem. Eu nunca vi, irmão, a igreja ser tão bombardeada nessa questão como está sendo hoje. Era antigamente, mas era pouco. Agora hoje está lutando para adorar, lutando para quebrar mesmo. Aí tem gente que quer abrir igreja só como meio de vida. Eu acho que vocês já viram também na internet pessoas querendo vender igreja. Vender igreja. Eu acho que eu já conto isso aqui uma vez aqui. Eu vi na internet uma vez um anúncio no jornal: vendo igreja. Banco, botou lá o que tinha tudo por tantos R$1.000. Em tantos meses você readquire o seu dinheiro de volta e vai começar a lucrar. É só, irmão, que bagaceiro, que bagaceiro. Acho que eu já contei para vocês aqui que aqui não costuma, alguém veio me oferecer uma igreja, me chamou, fui no portão, a pessoa se identificou, disse: eu estou vendendo a igreja, e se o senhor quiser comprar, eu disse: irmão, eu já tenho uma congregação lá em cima, tem essa aqui, uma lá em cima. Não, mas se eu quiser, se eu compro aquela, ele vende com tudo. Ele vende com os crentes, mas o crente é mercadoria, irmão, para alguns outros. Ele vende com os crentes, com o som, com o banco, com tudo. Aí já pensou, eu ia ficar aqui com a sede, com a nossa congregação, e a outra, se eu comprasse, eu ia botar um outro ministério e ninguém ia saber que eu ia ser o pastor daquela igreja, porque ia botar alguém. Macacada, que presa para. A igreja está sendo feita um negócio, e o crente, irmão, não é negócio, não, de jeito nenhum. Mas é tudo isso aqui está na revelação bíblica, lá em 2 Pedro, capítulo 12 por diante. Mas observe, irmão, que tem gente que vai se descaindo da fé, tem gente que vai caindo lentamente, mas estava andando direitinho, um crente animado, fervoroso. Estava pensando, de repente, alguma coisa acontece no meio do caminho, ele começa a desandar, como uma pessoa bêbada, né? Chapada, até o fio do cabelo, da planta do pé até aqui,
que sai costurando as ruas da cidade. Aí pronto. Meus irmãos, estava andando com o Gil, de repente tomou alguma coisa aí, uma dose ruim, e começou a desandar. Aí sai desandando, desanda aqui, desanda em casa, desanda no trabalho, desanda na rua onde mora. Aí quando menos espera, está fora da fé, caiu na fé. Irmão, não é que falar isso, irmão, mas não é. O pastor está causando medo na gente. Não é não, irmão, não quero causar medo não, mas é a pura realidade. A gente precisa ter cuidado com a nossa vida, irmão. Os dias são maus, os dias são terríveis. Jesus está voltando para levar a igreja para o céu. E às vezes a gente não parece que está com dois tampões no ouvido para não querer ouvir a realidade do que se ministra no altar. Eu acho que eu já contei aqui, eu acho que tenho certeza, de um trabalho que tinha no lugar onde eu passei, e os crentes para ir para esse lugar, diziam que naquele lugar, quem fosse, ia para um determinado lugar, e lá se fazia como se estivesse sendo perseguido literalmente, pela igreja perseguida, os crentes de baixo, não sei de quê, e vindo os cabas com fuzil, e chicote metendo cacete. Então quem ia para esse lugar era para ser impactado, e quando voltasse para a sua igreja de origem, a igreja local, chegaria impactado, transformado, botaria para quebrar a linguagem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu falar comigo, pastor, o senhor permite que eu ir para esse lugar? E como é isso aí? Eu não sei, pastor, só diz que a gente vai e volta impactado. Aí eu disse, olha, fique na igreja, eu escuto aqui, tem palavra, tem ensino, eu escuto, não pastor, mas eu quero, eu estou com uma vida assim meia, sabe, e eu quero ser impactado. Então, tá bom. Eu disse, olha, eu não assino não, se você quiser ir lá para conta própria, agora eu não assino não. E eu sei que teve crente que foi, mas diziam que só ia se o pastor autorizasse, mesmo assim, levaram. Pronto, teve um dia que um voltou após o culto, veio falar comigo, pastor, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu fui para esse trabalho, voltei aqui impactado, a minha mente é aberta, pastor, estou com uma visão diferente. Aí nisso a minha adrenalina já sobe, Aí já sobe a minha adrenalina, porque eu não sei aceitar muita presepada, muita baboseira. Aí a minha adrenalina sobe e eu fico só ali, Jesus me ajuda, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus, porque o coração começa a palpitar e eu querendo mostrar umas verdades dele, e eu fico ali me segurando. Aí eu disse, voltou com uma visão diferente, como não diga isso, olha pastor, lá, a experiência foi tremenda. Aí foi isso, aquilo, outro, e os ensinos, a palavra que teve para a gente. Olha, eu disse, e como foi essa palavra que teve lá? Disse, olha, disseram lá que a gente tem que trabalhar junto com o pastor. A gente tem que trabalhar unido com o pastor. A gente tem que estar obedecendo ao pastor. E eu já doido para falar, a língua coçando mais do que não sei tudo. E foi, e disse mais, olha, e você tem que dar aquilo que é de Deus. Dê aquilo que é de Deus, para Deus lhe abençoar. Isso é Bíblia, e foi dizendo, quando o cara falou bem muita coisa, irmão, eu disse, agora deixa eu dizer para você. Fale, pastor. Eu quero dizer que tudo isso que você falou aqui, que chegou nos meus ouvidos, tudo isso que você falou é ministrado no santo altar. Obedecer pastor, estar do lado do pastor, trabalhar na casa de Deus, não importando se é líder ou não, isso é ministrado no altar. A questão da fidelidade naquilo que é de Deus é ministrado no altar. Agora, você foi ouvir essas verdades tudinho naquele lugar. Quando aqui no altar é ministrado essas verdades tudinho, foi para você, não é porque você estava morto na igreja, você estava com os ouvidos tampados, porque isso é ministrado no altar, e você tem que ir para um trabalho, não sei para onde, nos caçadores do Judas, para você dizer que ouviu verdades. Não, de jeito nenhum.
Eu não engulo isso não, meu irmão, não engulo isso não. Isso é porque você estava com um tampão no ouvido. Mas isso é ministrado no altar. Mas tem gente que faz questão, irmão, às vezes, de querer dizer uma coisa, quando na igreja que congrega é ministrado aquele tudinho para alertar o povo. Aí às vezes vai na conversa fiada de um, vai na conversa fiada de outro. Aí está rodando tão bonzinho, de repente começa a ficar embriagado, aí começa a costurar, começa a desandar. E quando desanda, irmão, só Jesus para arrumar novamente um cidadão ou a cidadã cristã. E não é fácil isso não, viu? E não descaiais da vossa firmeza, mudar de rumo, e não mudem de rumo da vossa firmeza. Ô irmão, você estava tão direitinho. Paulo disse aos crentes em Gálatas: vocês corriam bem, quem foi que vos impediu de correr bem? Ô irmãos, estejamos alertas, estejamos vigilantes. Se estamos caminhando direito, pronto. Um exemplo: comer sangue é uma doutrina velha. Vamos nessa doutrina velha de novo. Comer sangue, irmão, é pecado ou não? É pecado. Mas tem crente que ensina que não é mais pecado comer sangue. Não, ensina que não é pecado, pode comer sangue. Aí você está andando direitinho aqui. Homem, a Bíblia diz: o homem tem que ter cabelo cortado. Um dia desse eu assisti um vídeo, foi semana passada. Foi semana passada, retrasado, não me lembro. Eu assisti um vídeo, acho que era um pastor, e eu acho que era a esposa dele, né? Num tanquezinho com um rapaz. Agora pensa o cabelo do cara, cabelo cheião. Aí pegaram aqui, os dois. Quando levantaram, em câmara lenta, aí o rapaz fez assim, ó. Quando fez assim, olha, foi água no pastor, foi água na esposa dele, jogou. Parecia aquela, não é um tom pejorativo, mas me compreende, parecia uma bucha, irmão. E quando joga assim, sai a água todinha, cabelo impermeável. Cabelo impermeável. Encheu, mas numa 2 sacudidas foi embora a água todinha. Cabelo à prova d'água. A Bíblia diz que o homem tem que ter cabelo cortado. Quem é assembleando sabe desta doutrina. Aí quando menos espera, aí o pai diz: não, meu filho, pode deixar seu cabelo grande. A mãe diz: não, meu filho, pode deixar seu cabelo grande. Estava tão bonzinho, andando direitinho. Aí agora vem uma baboseira dessa, acoitando cabelo grande de filho. Não, de jeito nenhum. Homem tem que ter cabelo cortado. Quem tem que ter cabelo grande é a mulher. Aí, cuidado, porque descosta, como diz o Marco, descosta, alguém pode bater no ombro. Oi, mulher, quando olhar, é um homem. Não, todo cuidado é pouco. E de quem é a culpa? Do pai e da mãe. Eu tenho meus filhos, não. Meus filhos não usam cabelo grande, não. Cabelo grande, quem usa é mulher. Cabelo grande, comprido. Pronto, usa aí, mulher, para a gente olhar. Eu acho que eu contei para vocês que quando eu era bruguelinho, eu tinha um colega e a gente apelidou ele de Mulher Maravilha, né? Naquela época não tinha bullying, né? A gente podia brincar assim, né? Hoje já bullying e pronto. Mas o menino lá, o cabelo dele, irmão, grande, liso, grande, e a gente chamava ele de Mulher Maravilha. Ele não ficava com raiva não, até então era o que aparentava. Mas ele pegou e disse pra gente o porquê de ter cabelo grande. Porque alguém da família fez uma promessa para um santo, para uma santa, e só ia cortar quando ele tivesse feito quantos anos. E lá estava a Mulher Maravilha, entre aspas, indo para a escola e brincando com a gente, e a gente tirando onda dele lá. Mas se aqueles pais católicos soubessem dessa doutrina bíblica de que o homem não tem que ter cabelo comprido e se culto, eles fariam uma promessa feia dessa? Não faria. Não, a Bíblia diz assim: olha, o homem é para ter cabelo
cortado. Não é grande não, comprido não. Então a gente não pode fazer uma promessa feia dessa. Não pode. Tem que deixar ele cortadinho. Então, irmãos, vocês que têm filhos, homens em casa, oriente seus filhos a cortar cabelo. Eu fui para um culto, numa festividade que me chamaram. Eu acho que eu contei para vocês. Eu fui para uma festividade. Se contei que tem gente nova aqui que não ouviu. Aí eu cheguei lá, quando eu contei os olhos da mocidade, tinha um rapaz com um cabelão lá, grandão. Aí eu disse, ô fulano, vou nem dizer o nome do pastor, até porque a questão de ética também, disse, não, vocês podem conhecer ele. Ô fulano, e aquele rapaz ali com aquele cabelão ali? Eu disse, cala a boca, que o pai dele está aqui do meu lado, é presbítero. O presbítero aceitando um filho com cabelo grande. Mas tem gente que anda direitinho, irmão. Quando menos espera, começa ouvindo ensinos errados, através de homens abomináveis, aí começa a descair lentamente. Olha, ninguém se desvia do dia para a noite. Não batiza ninguém com cabelo grande. Não, se for macho, corta o cabelo. Corta o cabelo, que é para ter cabelo cortado. Não batiza ninguém com barba. De jeito nenhum. E é pecado barba? A igreja que eu faço parte, ela não aceita barba, aceita bigode. No dia que ela disser, vamos aceitar a barba, quem sabe eu deixo a minha rasteirinha. Mas, pronto. É uma questão de costume. E isso aí não, ninguém põe a mão. Hoje, porque deixa o bigode e não deixa a barba? Porque é uma questão que foi aceitável, determinada e pronto. Agora, se eu chegar a usar, eu estou mostrando o quê? Que eu sou um camarada desobediente. Um camarada que se reconciliei no campo onde eu passei. Pastor, eu quero me reconciliar. Eu disse, mas você barbudo desse jeito? Parecer nem sei o quê, meu irmão. Você sabe que não pode usar barba na nossa igreja, que é costume nosso? Esse pastor não sei disso não, é que mentira do campo. Ah, que mentira de Satanás. Sabia disso não, pastor. Rapaz, tu não sabia. Tua mãe, tanto tempo na igreja, tu também na igreja, tanto tempo, e tu não sabia desse negócio, sabia não? Ah, que mentira do campo. Eu disse, olha, eu levo o seu nome para a reconciliação. Agora o irmão sabe do costume da nossa igreja. Tira essa barba e tudo. Não, pastor, se preocupe não, que eu estou ciente agora, eu vou tirar. Mas, irmão, esse aqui é irmão desse. Tem gente que diz as coisas que vai enganar o beijo do pastor, né? Mas pastor é pastor. Aí eu tem que ser besta dele. Aí o cara tirou a barba, ficou sem barba uns dias. Quando foi o culto da administrativo, eu disse, tá aí fulano, irmãos, tá aí direitinho. Eu disse a ele que só ia trazer o nome desse, ele tirasse a barba, porque é costume nosso não ter barba com homem, né? É costume que a gente tem que aceitar isso aí. Se não quiser, então vá para uma igreja que aceita usar barba. Não, e a questão é essa. E ele aceitou na maior tranquilidade e tal. Então, os irmãos aprovam, a igreja é misericordiosa. Amém. Pronto. Com poucos dias, não sei se foi um mês, 2 meses, o triste começou a usar barba. Começou a usar barba de novo. Agora, eu disse, olha, é com tudo e a sorte. Não tem nada a ver. Porque uma coisa, irmão, é a gente não ser orientado. A partir do momento que a gente é orientado e a gente faz aquilo com pirraça, Deus está vendo tudo. Quem tem filho em casa sabe o que eu estou dizendo. Você diz uma coisa, outra coisa. Seu filho ou sua filha quer fazer aquilo como pirraça. Quer dizer, você vai tomar a medida que você achar necessário tomar como pai ou mãe, para mostrar que você é o pai e você é a mãe. E na igreja, às vezes, tem gente que quer fazer as coisas também desse jeito, né? Como pirraça, ou talvez tirar onda da cara do pastor. Não. Já está mostrando o perfil que tem essa pessoa. Se eu sei, irmão, qual é o padrão da igreja que eu congrego, e eu vou contra o padrão da igreja, seja doutrinário ou como costume, eu já estou mostrando quem eu sou. Já estou mostrando quem eu sou. Não tem para quê. É a mesma coisa na sua casa. Quando você orienta seu filho, sua filha, e ele faz o inverso, sempre o inverso, já está mostrando quem é. Agora você, como gato com leve, se quiser. Mas todo pai e mãe sabe o filho e a filha que tem. Todo pai e mãe sabe o filho e a filha que tem. E não adianta negar não, porque é a pura realidade.
Todos nós que somos pais sabemos os filhos que temos. Shelly se batizou com 12 anos de idade. Fiz o batismo nas águas com 12 anos de idade. Ela falou comigo: pai, eu vou querer me batizar no próximo batismo. Tudo bem, tranquilo, sem nenhum problema. A direitinha, olha, eu sei, eu conheço meu filho. Shelly andando direito. Shelly sem dar mau testemunho. Eu conhecendo o perfil dela. Não, vai aí, tem segurança da salvação, está tudo direitinho, tudo bem, sem nenhum problema. Semaías pediu o batismo, não, tudo bem, vamos lá quando tiver, porque eu me conheço. Se meus filhos andarem tronchos, dando mau testemunho, eu falo por mim, não falo por nenhum pastor, eu falo por mim. Eu seria o primeiro a dizer: Shelly, você não está apta para o batismo. Semaías, você não está apto para o batismo, porque você não está tendo uma vida digna de conformidade com o Evangelho. Você não está andando direito, você afronta os ensinos da palavra, você afronta os costumes da igreja que você faz parte. Então você não está apto a descer as águas batismais. Eu seria o primeiro. Porque todo pai e mãe quer que o filho desça as águas. Agora, descer troncho ou troncha, sem uma vida digna de conformidade com o Evangelho, só para querer ser banhado nas águas dele. Eita, tomei um banho de água. Não, então vá para o rio aqui, vá para a praia. Pronto. Agora, as águas batismais, o negócio é sério. Só deve descer as águas batismais quem tem certeza daquilo que quer e se quer obedecer a doutrina bíblica e os bons costumes da igreja onde você prega. Agora, só para descer, você imergir na água, tomar um banho? Não, de jeito nenhum. Passei em campos que tinha 4 congregações, vamos falar do penúltimo campo, que é Sabuçu, tinha os dirigentes das congregações, mas eu dizia: olha, veja quem são as pessoas que vai se batizar. Você está lá, você acompanha, eu só acompanho os da série. Agora você está lá, vocês são meus olhos. Vocês são meus olhos. Então, olhe o recado qual é. O recado é esse aqui. Eu quero o número do batismo. Agora eu quero um número de pessoas que queiram coisas concretas. Número só por ter número? Batizar pessoas amaziadas? Não, de jeito nenhum. Houve um tempo aí afora, em um lugar, que alguém chegou e disse: olha, vamos se batizar. Alguém disse: eita, pastor, olha, eu não sou casado, não. Pronto. O batismo, um exemplo, o batismo é agora, dia 15 de outubro. Eita, pastor, mas para casar só dá para casar no mês de novembro. Não se preocupe, eu te batizo nas águas e você só toma ceia quando você se casar. É um batismo nulo, irmão, isso aí. Isto é um batismo nulo. Batizar uma pessoa desse jeito é um batismo nulo. Nenhum pastor pode fazer isso, mas infelizmente alguém faz. É engano, é enganar a fé de alguém. E às vezes a pessoa está firminha, está firme na fé, e de repente começa a cair lentamente, começa a desandar por uma preservada dessa, por alguém que chegou a ensinar erradamente aquela pessoa, e agora começa a desandar, começa a fazer mil e uma estripulia. Irmãos, o Evangelho é bom, mas requer da gente muita coisa. O Evangelho requer da gente muita coisa, não é pouca coisa não. Eu quero que a casa de Deus se encha, porque Jesus mesmo disse para que a casa de Deus deve se encher. Ele falou uma parábola sobre isso aí: vá lá, busque para que a minha casa se encha. Então Deus quer que a casa dele se encha. A pessoa tem que vir como está. Agora, quando chegar aqui, aí tem que mudar. Venha malumbenco, venha cheio de preservada, venha troncho, venha do jeito que tiver, venha a Jesus. Agora, quando vier, aí tem que mudar de vida pela palavra. Não pode permanecer na mesma preservada. A pessoa fumando. Eu conheço um cara de pessoas que foram batizadas nas águas, fumando, tomando dose, mano, de cachaça, e foi se batizar. Não pode sair. Eu conheço um caso de pessoas que estavam se prostituindo e foi se batizar nas águas. Não pode.
não pode brincar com o caminho da verdade, irmãos. Alguns homens podem estar querendo enganar um ou outro para você descair da firmeza da fé, mas você não pode aceitar. Foi assim, olha, você está disciplinado, estou disciplinado. Você não pode receber a oportunidade. Como é que você está disciplinado e você recebe a oportunidade? Vamos supor, eu cheguei aqui hoje, fui postado hoje, aí amanhã, depois de amanhã tem culto aqui, aí eu digo, vamos ao irmão fulano de tal, né? Aquele irmão que eu chego sem saber nome, aquele irmão ali, olha, camisa e tal, vem aqui dar uma palavra, de repente aquele irmão está disciplinado. Só ele levantar a mãozinha assim, ó, e dizer, mas não está aceitando, Deus abençoe, vamos ouvir outro. Mas você que está disciplinado, conscientemente, se você é um cristão consciente, você nega a oportunidade, porque você está disciplinado. Olha, irmãos, eu sou humano, eu posso errar em uma coisa e outra, mas a gente tem que lutar para não errar, né? O pastor Neto disse até para mim uma vez na casa dele: olha, Silvio, para mim mudar um pastor de campo, eu olho o perfil do pastor, eu olho a esposa do pastor, eu olho a família do pastor, eu olho tudo para ver se eu erro um pouquinho, mesmo assim ainda erro. Examino mil uma coisa para ver se eu não erro tanto para enviar um pastor para determinado lugar. Mas de tanto averiguação eu ainda chego a errar um pouquinho, porque sou humano. Então eu erro também uma coisa ou outra. Agora, irmão, como uma vez aqui, houve uma situação aqui mesmo com os filhos. Eu estou bem ciente. Parece que eu coloquei alguém aqui no altar. E teve gente na nave da igreja que saiu chicoteando. Rapaz, o pastor botou fulano. Irmão, eu chegando sem conhecer ninguém, quem me orienta é quem está no altar. Quem estiver no altar, que conhece um pouco, que convive aqui, eu vou buscar essa. E aí, fulano ali dá. Então quem está no altar é quem orienta. Porque hoje eu conhecendo vocês, já estou com 1 ano e 7 meses quase de sair com vocês aqui, eu já conheço vocês. Aí eu não estou, mas eu já sei quem é. Às vezes aparece uma cara diferente aqui, eu pergunto quem é. Pergunto ao pregador, quem é aquela alma que está ali? Eu sei não quem é aquela alma, então deixa aquela alma que está lá. Deixa lá, não sei quem é, você não conhece também. Agora, se eu der a oportunidade a alguém, se eu der, é porque alguém no altar disse que poderia dar. Porque eu, ciente de quem é a pessoa, de como é a vida cristã daquela pessoa, eu não dou oportunidade. Não dou. De jeito nenhum. Está desandada, não dou oportunidade. De forma alguma. Porque certo é certo, errado é errado. E a gente tem que lutar, porque senão alguém vai descair da fé. Alguém vai mudar o rumo da firmeza. Alguém vai desandar, andando direitinho, começa a desandar. Um dia eu coloquei, não sei quem foi aqui no altar, luz do nosso aqui. Aí disse, rapaz, como é que pode? Pastor botou o obreiro tal ali e não bota você ali no altar. Que é isso, rapaz? Meus irmãos. Um crente que faz isso, irmão, é um crente que está buscando confusão na igreja. Que está buscando confusão. É um crente que incendeia uma contenda, incendeia uma briga. E a gente não pode ser desse jeito não, porque senão alguém pode descair da fé. Alguém pode descair da fé porque você pode ser um incendiador, negativamente falando. E alguém pode ficar assim, eita, é verdade, colocou fulano e não me colocou, eita meu Deus do céu, e de repente o povo caiu. Ficou um crente malubento. Por quê? Porque alguém incendiou. Olha, irmão, o pastor não pode buscar contenda entre os irmãos. O pastor não pode buscar ou semear contenda entre irmãos. O pastor não pode. E eu pego também pesado às vezes nos obreiros também. O obreiro não pode ficar semeando contenda entre irmãos. Dirigente de ciclo de oração não pode ficar semeando contenda entre irmãos. Você é que eu sou dirigente de ciclo de oração, mas semeia entre
semeia contenda. Que dirigente de oração é você? Que obreiro é você que fica semeando contenda? Cabelinho de um, cabelinho de outro, cabelinho de um, cabelinho. Que dirigente de oração? Uma mulher de oração. Uma mulher de oração não semeia contenda, nem briga, nem intriga. Um obreiro do mesmo jeito. Já pensou se eu gostasse de semear contenda aqui? Já pensou se eu gostasse de semear contenda? Acho incerteza, acho insegurança. Eu acho que tinha gente que ia gostar. Esse pastor é topado. Esse pastor é dos meus. Porque esse pastor aí semeia contenda. Esse pastor semeia inimizade. Esse pastor semeia confusão. Está vendo? Fulano passou por você, não deu nem a paz do Senhor. Está vendo? Olha aí. Tem coisa. Aí tem coisa. Se não te deu a paz do Senhor, aí tem coisa. Meu Deus do céu. Mas é obreiro que faz uma presepada dessa. Não estou dizendo o que está acontecendo, estou doutrinando. Mas é obreiro que faz uma presepada dessa. É dirigente de oração que faz uma presepada dessa. É pastor que faz uma presepada dessa. Alguém pode distrair da fé, irmão, por alguma coisa que a gente venha enganar a fé daquela pessoa. Pelo amor de Deus, a gente não pode agir desta forma de jeito nenhum, não. Não podemos agir desta maneira de forma alguma. É homem de oração, é mulher de oração. Não joga combustível para atear fogo, não. Bota água, joga água para apagar o fogo estranho. Não joga combustível, não. Joga água para apagar intriga, inimizade, contenda. Olha, eu não paro pelos ouvidos, fico parindo pelos ouvidos, não. Já disse mais de uma vez aqui, não fico parindo pelos ouvidos. Ouço. E aí eu fico só ouvindo. Eu fico ouvindo. Eu não fico parindo pelos ouvidos. Não fico parindo pelos ouvidos. Você também não pode parir pelos ouvidos, não. Ficar puxuda por uma conversa que houve, de repente causa mal-estar em pessoas. E de quem foi a culpa? A culpa foi de fulano. Aí a Bíblia diz para a Santa Ceia, mas dá para aplicar para a gente aqui. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Então vamos examinar, fazer uma autoanálise. Eu já passei por gente que nem dia Pai do Senhor. Um dia desse eu estava conversando com alguém daqui da igreja, não me lembro quem, estava conversando com alguém, e disse, na nossa conversa surgiu isso. Eu já passei por gente e não dei a paz do Senhor. Eu disse, eu também. Às vezes passou e alguém não deu a paz do Senhor. Essa pessoa está com raiva de mim. Oi, irmão. Às vezes está tão centrado. Aqui mesmo já aconteceu de eu passar por um lugar tão centrado, a mente lá nos cafundó do Judas, e alguém, Pai do Senhor, pastor, eita, Pai do Senhor. Nem vê a pessoa. Mas a gente, quando quer se ferir, a gente diz, olha, passou comigo, não deu nem a paz. Tem coisa aí, viu? Aí tem coisa. Vamos amadurecer, vamos crescer, vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser menina, acabar com essas presepadas de menino e de menina. Vamos chegar à maturidade cristã, adulta, a fase adulta. Vamos chegar à fase adulta e sair relevando. Se passou no dia para o Senhor, então estava focado em alguma coisa. Eu não vou mais para a igreja. Olha, descaindo da fé. Eu não vou mais para a igreja porque fulano não me deu a paz do Senhor. Eita, Deus. Largue desses pontinhos. Largue desses cantinhos, amadureça, cresça, torne-se um homem e uma mulher de Deus, entendida, iluminado pela palavra de Deus. Nada, isso aí é besteira. Alguma coisa aconteceu que o irmão não me viu, a irmã não me viu, e pronto, já era, irmão. Mas a gente fica olhando assim, às vezes, as meninices que tem na vida do crente, as meninices. Não, vamos deixar de ser menino, pelo amor de Deus, vamos crescer. Vamos crescer, que está bom, que já passou do tempo para a gente crescer.
Tem crente que tem 20, 30, 40 anos de crente e não come mais um pirão. Come, ainda é papinha. Eu quero comer papinha. Não tem pirão não, porque senão eu não vai morrer nada. Você tem que crescer, pelo amor de Deus. Como um rapaz em um campo, quando eu passei, quando eu cheguei lá, parece que ele já tinha 3 anos de crente. Aí ele dizia em tom jocoso, eu entendia. Ele dizia, pastor, olha, não aperta muito comigo não, porque eu sou um novo crente. Eu disse, tem quanto tempo de crente? 3 ou 4 anos. 3 anos, pois. Me deixe dessa conversa, deixe dessa balela. 3 anos, onde é que tu é novo crente, rapaz? Deixa dessas preservadas, novo crente, porque tu tem que comer pirão, manter alimento sólido, para discernir o certo e o errado. Mas tem gente que está com 20, 30, 40 anos de crente, que está regredindo e se tornando um bebê. Um bebê. Eu tenho que comer papinha, bolinha, e eu sou bebê agora. Cresceu. Cresce espiritualmente falando. Regredir da fase adulta cristã para um bebê cristão, um neném. Deixe desse negócio, amadureça, cresça, se desenvolva, vá. Pelo amor, o que tem de menino na igreja, irmão? Não é novo convertido, não. É menino espiritual, gente que não quer crescer, gente que não quer amadurecer, gente que fica no menininho. É uma choradeira da tristeza, pelo amor de Deus. Cresça, se desenvolva. Senão você vai ficar um eterno bebê, e aí qualquer coisa. Eu vou deixar ele dar fé, E outra coisa na minha mente, eu quero avançar. E outra coisa, tem gente que diz, o pastor fala isso aí, é porque o pastor anda na casa dos crentes. Não, irmão. Não. De jeito nenhum. Eu já não ando, sabe por quê? Porque quando eu não era pastor, eu já via essas preservadas no meio dos crentes. Quando o pastor ia na casa do irmão, ele passava lá 5 minutinhos, 10 minutinhos. E quando chegava no culto, o pastor, pá, Bíblia. Aí tinha gente dizendo, também andando na casa dos crentes, ouvindo as conversas dos crentes. Aí tem que chegar na terça-feira e falar isso mesmo. É porque anda na casa dos crentes. Mas eu não era pastor. Eu já ouvi essas baboseiras dos crentes. Dirigia uma congregação, quando solteiro ainda, lá em Capelinha. Dirigi também fazendo a nova 6 vezes, um ano em Capelinha. E eu tinha que ir na casa dos crentes porque era sagrado, senão morria de fome. Eu tinha que ir para a casa dos crentes em Capelinha. Manhã, tarde, de noite, para segunda, para domingo e assim por diante. Eu tinha que ir, senão, aí eu estava lá. Mas quando alguém queria dizer alguma coisa lá, eu ficava lá. Mas irmão, me conheçam. Quando vocês veem que eu não estou gostando de uma conversa, veja que eu fico só calado. Eu fico só ouvindo. Me conheçam. Eu fico só calado. Aí você blá 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 blá. Tá certo. Me conheçam, eu estou me revelando para vocês. E essa revelação, você sabe, o pastor não está gostando dessa conversa. Aí, o pastor não está gostando desse miado de gado. Já estou mostrando para você. Se vier com uma conversa fiada, eu fico só aqui. Ouvindo. Conheço. Eu estou me revelando para vocês. Vez por outra eu me revelo, dou um toque de classe como eu sou um pouquinho. Então eu sou desse jeito. E em Capelinha tinha que ir, mas não dava ouvido não. Agora quando era na doutrina, eu arrochava a doutrina. Mas irmão, aprende o seguinte, que alguém diz, o pastor diz isso porque ouviu de alguém. Vai irmão, deixa eu não para vocês. Vou falar como experiência própria. Como diz o hino do menino, né? Armando Filho, experiência pessoal. Olha, eu já ministrei no altar, e depois de ministrar no altar, veio a lembrança, alguma coisa que eu ouvi, alguma coisa que eu falei, depois de ministrar, e vou dar um toque mais ainda. Às vezes, por mais que eu saiba de uma coisa, às vezes eu quero falar, eu quero arrumar um jeito de falar, e não tenho brecha de jeito nenhum. Eu quero soltar, o que eu sei.
mas não sai de jeito nenhum. Jeová tranca e não deixa eu falar de jeito nenhum. A gente tem que entender, é Deus. Deus está falando, Deus está usando, que é para o meu bem, para que eu não descaia na fé, para que eu não fique me desandando, para que eu não fique caindo lentamente, para que eu não mude de rumo da minha firmeza. Então eu tenho que aceitar, é palavra de Deus, é palavra do Senhor, é para o meu bem, é para que eu possa ficar firme na fé. Eu já preguei coisas que eu disse, conversei com Deus sobre mim, e quando foi na pregação eu preguei e nem lembrei do que eu tinha falado com Deus. Depois da pregação, ou depois de falar um negócio, aí veio a lembrança, aí eu na mente, e eu falando comigo na mente, eu me disse, eita, mas repara só, Deus bloqueia a mente do pastor, Deus bloqueia. Eu digo isso por experiência própria. Às vezes eu quero falar, mas Deus bloqueia. Há um travamento e não sai de jeito nenhum. E não sai. E quando sai é porque eu estou esquecido, e graças a Deus por isso, aí Jeová vai advertindo a gente, para a gente não descair da nossa firmeza na fé. Vamos adiante, que agora está assim. Vamos agora para 1 João 1,9. 1 João 1,9. Crente maduro, irmão, recebe a palavra de Deus, aceita. 1,9 de 1 João. Quem vai ser sorteado? Patrícia, aproveitando a folga. 1 João 1,9. Pronto. Qual foi o ensino que nos foi transmitido, irmãos? É que é preciso confessar os pecados para receber perdão. Como é que a gente vai receber perdão se a gente não confessa? Veja que o texto é claro, se, uma condição, se, aqui é uma condição, aqui é uma condição. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja duas frases: pecados e injustiça. Pecados, perdoar; injustiça, purificar. Então observe só, meus amados, que é para a gente confessar os pecados. Se a gente não confessar os pecados, não tem como Deus nos perdoar. Se você não confessar, o pecado está em tona ainda, está à tona. Mas se você confessar, Ele vai perdoar os pecados e vai purificar de toda a injustiça. Agora é preciso confessar. Tem gente que toma ceia em pecado, irmãos. Eu nunca fui coveiro. Eu acho que não lembro, vou terminar por aqui, falta 5 para 9. Eu nunca fui coveiro espiritual e nem pretendo ser. Passei em um campo, me disseram, pastor, vamos ali visitar um afastado. Ele era tão crente, não sei o que e tal. Eu disse, vamos embora. Aí fui lá visitar um afastado. Cheguei lá, comecei a conversar com o terreno afastado. Aí o terreno começou a dizer, pastor, olha, tem um negócio aqui de pessoas que estão com pecado encoberto na igreja. Aí eu já não gostei. E eu disse, mas deixa para lá, eu disse na mão de Deus. Ele disse, não, as pessoas têm que saber. O pastor disse, não. Aí eu cortei logo o carro. Eu disse, não, acaba. Olha, deixa eu perguntar para o senhor. Eu não sou correio. Não sou correio espiritual. Se tem gente na igreja com pecados encobertos, o dono da igreja é Jesus. Então ele tem que lá e se resolve. Ele é o dono da igreja, eu não sou dono. Então ele é o dono. Então ele é que tem que trabalhar se tem pecado encoberto. Agora eu ficar cavando para descobrir pecado encoberto de A e de B, meu querido,
Eu nunca fiz isso, nem vou fazer, porque se eu cavar, vai feder até umas horas. Eu não trabalho com isso não. Então, agora, se você quiser se ajeitar com Jesus, se ajeite, comente agora, é um jeito do camarada. Mas ele não quis. O que ele queria era que eu cavasse o pecado e coubesse, segundo ele disse, que tinha de crédito. E eu nunca trabalhei cavando para descobrir o pecado de ninguém. Jesus que é o dono, Jesus que haja, e não eu, de jeito nenhum. Não, pastor, você tem que. Eu sou o pastor da igreja, sim. Vamos trabalhar com isso não. Você procure outro, agora esse aqui não, de jeito nenhum. Trabalhei no campo, aconteceu algumas situações no campo. E às vezes as pessoas dizem, pastor, assim, você tem prova. Eu só trabalho com prova, não, prova concreta, foto, vídeo, áudio mesmo, eu só trabalho com um negócio concreto. Um dia foi um rapaz lá que estava tendo caso com uma mulher casada. Ele casado, ela casada. Aí ele pegou, teve um caso com uma mulher. Aí começou na cidade a conversa. Olha, fulano. Aí os crentes vinham, pastor, eu disse, olha, eu quero prova. Tem prova? Tem não, então deixa para lá. Mas pastor, a igreja, olha, o dono da igreja é Jesus, não é Silvio não. Então Jesus que se ajeita. Não sou eu que me ajeita não, é Jesus, que ele é o dono da igreja, não sou eu não. E outra, se for verdade, Deus revela, Deus manifesta. E eu sei que eu cheguei, conversei com uma pessoa, rapaz, olha, assim, boato, não, você conversa de jeito nenhum, tá bom, vamos embora. Aí eu sou besta, aí eu disse, eu vou dar oportunidade para esse camarada pregar na igreja, que eu quero ver como é que a igreja vai agir, vai receber o camarada. Não foi só uma vez não que eu fiz isso não, fiz com um com o outro uma vez. Aí quando eu dei a oportunidade, a igreja reagiu negativamente. Uma situação, no ambiente, foi manifestada. Eu fiz na minha, né? Eu quero ver se ele vai ter beijo na vida e vai tomar uma posição. Nada. Foi, até que a pessoa ficou Santa Ceia sem tomar. A primeira, a segunda, a terceira, e foi. Eu peguei e disse, olha, tu estás sem tomar Santa Ceia. E o povo está vendo. Eu disse nem que era eu, porque eu também estava vendo. O povo está vendo que você não está ceando. Eu tenho que tomar uma posição. Tu vai ficar afastado. Não pude disciplinar. Né? Poderia disciplinar pela Santa Ceia, mas como tinha um negócio amado, eu fiz só afastar. Eu queria pegar o grosso dele. Aí eu passei para a igreja, irmão, tá assim, meu irmão, está afastado, viu? Porque ele já estava sabendo, eu conversei na cidade rolando, um pecado terrível. Aí eu disse, não, eu vou agir 100% quando o negócio for revelado. E eu sei que nesse vamos ver, chegou para mim áudios, os áudios do camarada que enviou para a mulher, marcando encontro, dizendo que a noite tinha sido isso, aquilo, outro. Aí quando chegou, aí eu disse, agora sim. Aí eu chamei o cara, conversei com ele, disse, olha aqui, ó. Ele disse, não, pastor, olha, mesmo com áudio, o cara me negou. Me mostrou outras coisas. Não, e eu me segurei, disse, não, tá certo, né? Não, bom, tá certo. Às vezes o povo não faz pressão no pastor para o pastor agir, porque o povo quer que o pastor haja logo. Mas entenda, que o pastor tem que ter um meio de trabalhar. Para os crentes, o pastor tem que meter logo um machado e já era. Mas calma. A gente tem que lembrar que ali tem uma alma. Tem uma alma que não pode ir para os quintos dos infernos. Tem que ir para o céu. E a gente tem que ter cuidado. Né? Para crente não é. Calma, vamos devagarinho. Deus meu dono da igreja, eu vou agir. Até que enfim, quando aconteceu uma situação, e ele disse, o senhor não me disciplinou não? De jeito nenhum, não está afastado. Agora sim o irmão vai para a disciplina. Chegou no culto administrativo, conversei com a igreja, disse,
pontuei situações atrás, né, irmão? Foi só afastado. Mas vocês ouviram as conversas do povo aí afora, mas agora está revelado aquele negócio. Agora sim, a pessoa vai para a disciplina. Agora vai. Porque, irmãos, o pastor ele tem que ter um pouco de calma, de cautela, de paciência, para resolver cada caso. Para terminar, são 9 horas, não vou mais adiante não, desculpa. Tratei um caso de um rapaz, só vou contar isso rapidinho. Contei um caso de um rapaz que ele estava saindo de meia-noite, 1h da casa de uma mulher. Ele crente, a mulher sozinha em casa, fechava as portas e ele dentro de casa com a mulher. Aí eu disse: vem cá, olha, o que é que eu estou sabendo? É verdade, pastor. Eu fico lá dentro, assistindo filme e conversando. Eu disse: não faz nada. Não, é só assistindo filme e conversando. Aí eu cheguei e disse um termozinho pesado: então você não é homem. Você não é, você sozinho com uma mulher feita da vida. Então você não é homem. Não, então você não é homem, porque não tem esse que vem escapar. Sair 1h da madrugada da casa sujeita e não fazer nada. Então você não é homem. Você não é homem. Disse: não, pastor, não é assim não. Só que o cabo estava fazendo essa vergonha. Mas eu peguei com a minha atitude. Olha, o evangelho está sendo banalizado para isso aqui. Você vai para a disciplina. Levei o nome dele à disciplina, a igreja aprovou. Depois ele saiu dizendo para os familiares dele: pastor, não tem misericórdia. O pastor não me deu a oportunidade. Ainda bem que a família foi por ele. Isso tome vergonha da família, né? Tome vergonha, rapaz. O pastor que deu chance demais até e você não quis nada. Irmãos, vamos vigiar. Eu tenho que vigiar. Você, nós temos que vigiar. Porque não é fácil ser crente. Se não confessar os pecados, Deus não perdoará. E quem toma a Santa Ceia em pecado está tomando para sua própria condenação. Pode ir para o inferno tomando a Santa Ceia de maneira indigna. Pense, analise, reflita, veja como está a sua vida. Não, está ok. Então não estou sendo dignamente. Maravilha. Rumo para o céu. Se for o inverso, infelizmente, rumo para baixo. Vai para baixo. Onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, disse Jesus. Mas que Deus se aquiete de vidas que ceiam indignamente, enquanto é tempo, para que não perca a sua alma. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o trabalho de oração do nosso Deus. Quinta-feira espero vocês aqui. Vamos orar com o diácono Nixon, o presbítero Clodoaldo em pé da bênção apostólica. Pronto, irmãos, amanhã vai ter consagração, é a última que ela estendeu, porque no dia 11, né? A segunda quarta-feira é que vai ter aquela consagração festiva. Vai vir um grupo de Pernambuco, né, irmã? Vai vir uma turma de Pernambuco aí e vamos fazer uma consagração festiva com um número muito bom aqui em fervorosa. Convidamos o irmão com a paz do Senhor. As orações orando pelo irmão Valdeci, pela família da irmã Gabriela, né? Pelo irmão Wanda, que me chegou aqui. E o pastor Luiz Salles ele passa pela segunda oração, pela segunda operação, né? E que Deus estende as mãos sobre todos, amém? Quantos necessitam de oração? Oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, santo e poderoso, graças te damos, Senhor, mais uma vez estamos em tua casa, aprendendo da tua palavra, Senhor, que é o teu Santo Espírito, através da tua palavra, Senhor, opere maravilhosamente em nossa vida, para que, ó Pai, nós possamos viver segundo o temor da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, feito você falou na tua palavra, tomarmos a nossa Santa Ceia em comunhão contigo, meu Pai, em nome de Jesus,
para todos sempre. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. E o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem